O povo brasileiro. Investigadores norte-americanos denunciaram O racionamento já é realidade em 16... Olá pessoal, vamos hoje para mais uma dose de atualidade. Meu nome é Renato Pelizari e o assunto que nós vamos trabalhar hoje é os 800 anos da Magna Carta, a comemoração na Inglaterra dos 800 anos de um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Vocês devem ter acompanhado aí nas noticiários, nas revistas, nos jornais, que a Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra, junto com o primeiro-ministro David Cameron, participaram das comemorações dos 800 anos da Magna Carta. Perfeito? Mas vamos lá, gente, vamos entender o que significa para a história da Inglaterra e para a história do Ocidente. Quando a gente pensa em Magna Carta em 1215, 800 anos, faz a conta aí, 1215, isso vai ter uma relação direta com as bases políticas, econômicas e sociais da Inglaterra, do Estado inglês. E quando a gente fala em antigo regime, que é o sistema que vai se organizar séculos depois, a gente pensa logo na ideia de absolutismo monárquico, a grande concentração de poderes nas mãos dos reis. Pois bem, a questão é que na Inglaterra, quando a sua nobreza, quando os nobres ingleses pressionaram o rei, que mantinha uma guerra constante contra os franceses, cobrava impostos abusivos constantemente, quando eles pressionaram o rei e o fizeram assinar um documento que limitava o seu poder, lançando, então, as bases do parlamentarismo na Inglaterra. O que isso significa para a gente? Significa uma ideia de divisão de poderes. Significa uma luta desses homens para limitar o poder do Estado. Então, quando a gente pensa em Magna Carta, a gente não vai pensar só na ideia do parlamentarismo. A gente tem que pensar numa ideia de liberdade. A gente tem que pensar numa ideia de uma sociedade que lança suas bases do seu conceito, da sua percepção de liberdade frente ao Estado constituído. Bom, aí você vai falar assim para mim, mas teacher, a gente já estudou que no século XVII foram as grandes revoluções inglesas que acabaram com o absolutismo. Pois é, porque olha só, gente, a Magna Carta foi criando dentro da sociedade inglesa uma ideia, um costume, né? Que a sociedade inglesa é muito apegada a seus costumes, a sua tradição. E foi criado ali, sim, os valores políticos no qual o poder estava dividido. O rei, na verdade, teria dois corpos. O corpo do rei, claro, como homem, mas o seu corpo político, onde a cabeça simbolizaria o rei e o corpo simbolizaria o parlamento. Onde é que eu quero chegar? Os ingleses já estão falando desde o século XIII que nenhum homem está acima dos direitos, nenhum homem está acima das leis, nem mesmo o rei, que encarnava a figura do Estado naquele momento. Bom, é exatamente devido a essa tradição inglesa que, quando a dinastia Stuart, Jaime I Stuart, Carlos I, Carlos II e Jaime II, resolvem bater de frente, se chocar quanto a esse princípio de representatividade, fechando o parlamento, os ingleses se lançam numa grande guerra civil. Então a Grande Guerra Civil, ou a Revolução Puritana da década de 1640, sim, ela é definidora, porque é o momento em que os ingleses procuram ratificar a sua posição como um Estado que respeita as liberdades dos seus cidadãos. Naquele momento ainda de seus súditos, mas numa clara percepção de cidadão frente ao seu Estado. Não é verdade? Então nós temos no final a Revolução Gloriosa de 1688, que na verdade faz o quê? Confirma a monarquia parlamentar dentro da Inglaterra. Hoje a monarquia na Inglaterra ela é quase simbólica, uma vez que o rei reina, mas não governa. É no parlamento que está o poder político, e é esse parlamento que indica o primeiro-ministro que vai representar o poder executivo dentro do país. Perfeito? Então você vai se perguntar, poxa, mas qual é a função do rei? Ora, o rei ainda tem uma relação com a religião anglicana. A opinião do rei, a opinião pública do rei, no caso da Rainha Elizabeth, é muito importante. Mas isso não impede, por exemplo, mesmo com toda a tradição monárquica inglesa, isso não impede que haja hoje dentro do país uma série de movimentos, inclusive republicanos, que questionem principalmente os gastos públicos para a manutenção dessa estrutura monárquica. Gente, mas o que fica de mais importante para a gente da celebração desse documento é a influência dele ao longo da história da humanidade. Na verdade, se nós pararmos para pensar, os próprios norte-americanos usaram a Magna Carta para justificar a sua luta pela independência contra os impostos da Inglaterra, pelo seu direito de representação. Os franceses, em plena Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também.
E a própria ONU, depois das atrocidades cometidas na Segunda Guerra, contra as liberdades individuais, contra a própria humanidade, eles vão na Declaração dos Direitos do Homem, na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, nós percebemos claramente também a influência desse famoso documento. Então o que nós temos hoje que entender é que por mais que esse documento seja de 1215 e que as bases da liberdade, né, da luta contra a tirania tenha sido lançada para o mundo, ainda temos muitos e muitos desafios que atravessaram os séculos e nós ainda temos que enfrentá-los para de fato conquistar uma sociedade justa, igualitária e principalmente livre. Bom, agora que vocês já entenderam a importância do documento e porquê das celebrações, vamos fazer a questão? Bom, gente, nossa questão começa com uma reportagem que saiu do jornal o Globo, no dia 15/6 de 2015. Diz o seguinte: a Rainha Elizabeth conduz nesta segunda-feira as comemorações dos 800 anos da Magna Carta, documento que estabeleceu as bases da democracia moderna. Ao lado do primeiro-ministro David Cameron, a rainha participa das festividades em Runnymede, no sul da Inglaterra, mesmo local onde o rei João Sem Terra assinou o documento em 1215. Como parte da celebração, uma cópia do documento viajou em uma barca real, conduzindo uma frota de 200 navios. A Magna Carta não lançou apenas as bases do parlamentarismo inglês, mas a base de um amplo conceito de liberdade difundido no mundo ocidental. Tcharam! Bonito, né? Bom, vamos lá. Em relação à Magna Carta e suas repercussões, podemos afirmar que... Opção A. Impediu que governos autoritários se estabelecessem no velho mundo, Europa, já que o conceito de liberdade sempre foi respeitado pelos estados nacionais. Opção B. Serviu de referência para diversas lutas políticas e sociais ao longo da história, mas ditaduras militares latino-americanas exemplificam a completa ineficiência da obra fora da Inglaterra. Opção C. A liberdade não é um direito natural, mas fruto de processos de luta pela limitação do poder do Estado em relação à sociedade. E a opção certa é... Marca nesse quadradinho vermelho aqui, ó, a opção que você acha que está certa. Ó, se você está no celular, clica nesse izinho aqui para você poder ver as opções.